de hoje do canal, explicações sobre FDIC, Marinac, situação financeira do São Paulo e, claro, também falando aí da base de Cotia e empréstimo de Eric, a grande notícia do dia. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Mas, de novo, detalhes percentuais, grana investida no início, tipo de negócio, falta esclarecer um monte de coisa, né? O presidente do São Paulo está lá com os demais da Série A e Série B aclamando o Edinaldo. E por aqui o time segue treinando para a estreia no Brasileiro. Teve esse jogo no Morumbi contra o São Bernardo 4-2. Posso dar um pitaco sobre essa história? Pega a caneta aí, o papel aí. É isso, beleza. Então é o seguinte, anota aí que eu vou falando para você, você vai ver. Tá bom. Quanto custa manter a base de Cotia para o São Paulo? Tem esse número até... Tem valor? Vamos fechar um valor 10. Custa 10. O São Paulo todo ano investe 10 alguma coisa para manter a base funcionando do jeito que está. E a dívida de juros supera o custo. Os juros da dívida superam o custo Cotia. Isso é outra discussão. Essa é outra coisa. Vamos tem a ver tirar... com o FDIC. Outras coisas rolando ao mesmo tempo. Vamos deixar essa operação da base para a gente pensar juntos. Aqui vocês são mais inteligentes que eu, vão me ajudar. 10 é o custa para manter, beleza? Tá bom. Pega no histórico dos últimos 10 anos, porque negócio bom, ele é duradouro. Quanto que o São Paulo faturou com a base? Se os caras pegaram o dinheiro e colocaram lá no Cano, que está quebrado, contrataram um jogador ruim, sei lá, o Aidar gastou não sei aonde, o Leco fez não sei o quê, isso é outra discussão também. Você vai chegar num número. Este número é extremamente superavitário. Não tenho a menor dúvida disso. Até porque qualquer jogador hoje vale 5 milhões de qualquer coisa. Concordam comigo? Sim, concordo. Então por que eu vou vender minha base? Aí entra um segundo raciocínio. Como você está sucateado, este dinheiro novo vem para você contratar jogadores jovens e que vão usar a marca São Paulo, que é fortíssima, para que, no fundo, este custo do São Paulo diminua ao longo do tempo e o lucro, mesmo que dividido, nos próximos 10 anos, seja superavitário mais do que você gastou para trás. Então, não sei se deu para entender. Deu para entender? Sim. Os 10 anos para frentemente, com o dinheiro do grego, vai chegar uma conta em que, olha, a gente gasta 10, a gente está faturando 300, o nosso lucro diminuiu, porque eu tenho um parceiro, só que nos últimos 10 anos a gente teve um lucro de 180. Valeu a pena. Esse é o ponto da questão. Agora, como isso está acertado? Por exemplo, eu revelo o Arnaldo Ribeiro na base do São Paulo. Ele vai servir o meu time? Ou ele vai virar um outdoor? Vai lá para o time do grego, para outro, até que seja negociado. Porquanto, autonomia técnica, que é para isso que os times servem, para ganhar título. Se tiver autonomia técnica dentro de campo, se permanecer isso com o São Paulo, é uma discussão boa. Só uma coisa, em dezembro, ou seja, 3 meses, o Belmonte deu uma entrevista para o jornalista Alexandre Zanqueta e disse: a base gastava 38 milhões por ano e houve agora um pedido para gastar 42. Não vemos isso como um gasto maior e sim investimento. Então vamos pôr 40, é o que se gasta a base do São Paulo. No ano, 40 pau. A minha dúvida e isso é o que o Arnaldo falou, eles têm que esclarecer isso. 40 pau por ano, tá tudo claro. Eu vendi o Beraldo, peguei 100. Eu paguei 2 anos e meio da minha base. E aí, Marinac, você vai ficar com quanto aí? Sendo que o Beraldo me pagou 2 anos e meio do que eu gasto da base. Você entende? Parece que 40 é um valor alto, mas hoje, com as cifras que o futebol mundial está fazendo, você vende um garoto, você já pagou 2 vezes e meio. Se você vender 2 joanetes e um dedo encravado, você paga o ano todo, cara. Mas aí que tá. E aí? Esse ciclo da base, ele já foi do São Paulo, passou pro Flamengo e hoje é do Palmeiras. Certo? Quem vende 2 jogadores por ano por essa cifra, só no Brasil, é o Palmeiras, hoje. O plano do Grêmio com Casares é dominar a base do futebol sul-americano, em número e oportunidades. Né? Então, quintuplicar as possibilidades de venda por ano.
Então o São Paulo passou um ano sem vender, um jogador quebrou. Quebrou, exatamente. Ficou numa situação... O Flamengo não vendeu ninguém, se encrencou. Né? E o Palmeiras vendeu todo mundo, pode contratar por 25 milhões de euros. A questão, e acho que é aí que é o grego quer um polo no Brasil. Polo para ter, ele tem na Inglaterra, tem na Grécia, tem não sei lá onde, tá, não sei o que lá. E para o São Paulo pode servir, a preocupação não é bancar quanto custa a Cotia. Isso aí é o de menos para o São Paulo hoje. Né? É um custo já, mas é mudar o modelo de fomentação de jogadores que o São Paulo tem. E que chegou num limite. O São Paulo não consegue mais, com aquele modelo, trazer o cara com 10 anos e ficar até os 20, ser um clube dominante na base. Esse modelo não serve mais. Elas mudaram as coisas. O cara com 16 ele vai embora. E aí o que você está falando assim, como esse modelo não serve, tem que ser um outro modelo. E vai ter um outro modelo, você vai contratar caras mais velhos. Para contratar caras mais velhos, você precisa de dinheiro que o São Paulo não tem. Isso. E aí que o grego entra. Exato. Isso é pro time principal. Não. Não, pra não, base. aí, na base. Não. Ok. É você ter o... Moleques mais É o velhos. que o Palmeiras 16, fez. Qual o 15, seu 16 Cruzeiro? anos. Você tem o Estevão? Quanto custa o Estevão? Eu quero o Estevão, né? Oh. Ou o Atlético, Vitor Roque. Cruzeiro. Tudo o Cruzeiro que estava ferrado, né? Tanto que o Cruzeiro teve que vender o Estevão. Essa é a lógica. E o Vitor Roque. Foi quando caiu, E aí tá? é isso. Então, assim, o Corinthians. E quando o é o Henrique fulano? passou no São Paulo, o São Paulo não tinha condições de pagar lá, trazer o pai para trabalhar. Decidiu não fazer. É que era contra a política. Nós não, a nossa política não colocar a família. Entendi. É assim que é, para não abrir a exceção X, Y, Z. Então, ok, aí vai. É um modelo. Agora, é uma coisa, o que o Casares trata como. A palavra dele é revolucionária, não é revolucionária, mas é inédito. É inédito. Pegar sua base é inédito. Isso ninguém pode negar. Eu nunca tinha visto isso. Eu vendo minha SAF da base. Eu não tinha visto dessa maneira, assim. Então, Nenhum de clube novo, do Brasil. não é SAF da base. Ele tem insistindo em dizer que não é SAF. Não é vender. Não é vender, pelo no contrário. popular vira SAF, vai. É você abrir uma sociedade para administrar a base que você tem, sendo majoritário na sociedade. Como Carlos Magno. Quem é ele, superintendente-geral de São Paulo? E por que ele está falando com a gente aqui? Vou apresentá-lo. Porque advogado de formação, está no São Paulo há muito tempo, sabe tudo o que a gente quer falar sobre questões fora de campo, sobretudo, balanço financeiro, FDIC, o grego está chegando, não está chegando, com detalhes. E aqui eu peço para vocês que façam perguntas interessantes para a gente. Temos aqui um tempo para ele falar, explicar as coisas para a gente, e a gente vai falar muito sobre essas questões que estão afligindo o torcedor são paulino. O que vem por aí? Será que o São Paulo vai se endireitar no caminho para ser um clube mais forte no futuro? Estou aqui com ele. Muito bem-vindo, meu caro. Aliás, bem-vindos somos nós que estamos aqui. Muito obrigado por receber a gente. Não, obrigado. Quem agradece é o São Paulo, acho que é o torcedor, que vai acabar tendo um canal direto para que nós possamos conversar por um tempo, não sei quanto tempo ainda, né? Acho que meia hora, 40 minutos. Mas acho que uma horinha. Vai ficar por uma horinha. Mas é muito importante. Vocês são super bem-vindos aqui. Aqui é a nossa casa, como torcedores e também como um dos principais canais de distribuição de notícia e informação para o torcedor. Obrigado a vocês. Então, senhores, vamos lá. Vocês mandem as suas perguntas aqui sobre esses temas que a gente está falando, sobretudo, que são coisas fora do campo. É sobre isso que a gente vem falar aqui, por isso que a gente trouxe o Márcio aqui, porque, as palavras dele mesmo. O Morumbi é mais ou menos a minha casa, porque desde 92 eu moro aqui do lado, trabalhei aqui, trabalhei fora também, trabalhei dentro, e agora estou aqui dentro do Morumbi. O Morumbi é mais ou menos a sua casa, então, portanto... É a nossa casa. É a nossa casa. Você deve ter coisas importantes para falar. Bom, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para você. Deixa eu só fazer um agradecimento antes. Claro, por favor. A galera da comunicação do São Paulo e a galera da 94 aqui, porque normalmente a gente não consegue estar... Exatamente, todos juntos. Né? Numa mesma live, falando ao mesmo tempo. Então, eles estão propiciando esse São Paulo e a 94 essa oportunidade tecnológica diferente. Então, ainda bem, obrigado a todos vocês. E o Tirone vai começar agora o questionário. Segundo o Márcio, é o seguinte, quando apresenta o jogador, tá lá, o Oscar, o Caleri e tal, não sei o quê, ele não aparece na mesa. Agora, para as notícias mais complicadas, que estão afligindo o torcedor, ele estará aqui à nossa disposição para esclarecer tudo. Então, Márcio, para começar com você me perdoa se eu fizer umas perguntas muito simples, que são basicamente as perguntas do torcedor. Então, eu começo com uma que está afligindo muito a turma. Por que o balanço vai ser ruim? O que está acontecendo com o São Paulo? Tá. Primeiro a gente precisa conversar sobre o histórico, né? Sim.
Então a gente precisa ter cuidado um pouco com as palavras, mas elas são sempre... a gente vai tentar encontrar uma conexão para a gente falar sempre abertamente aqui hoje, para a gente conseguir esclarecer todas as dúvidas. Historicamente, o São Paulo é uma empresa que está dando déficit. E essa é uma cultura nossa. Então, a gente está fazendo um trabalho há um bom tempo para uma mudança cultural dentro do clube, de transformar um pouco o nosso pensamento, não de associação, mas uma visão muito capitalista e corporativista não, mas sim de corporate, a gente transformar isso aqui numa companhia no qual tenha metas, no qual o orçamento seja cumprido, no qual a gente tenha superávit. Esse é o primeiro desafio. Esse desafio do balanço que foi passado esse ano tem motivos de força maior dentro dele. Grandes ativos nossos que estavam orçados para que nós conseguíssemos fazer receita durante o ano tiveram problemas de lesões. Esse é um ponto. Sobretudo venda de jogadores. A venda de atletas. Que a venda de atletas. Para todo o clube brasileiro é aquilo. E é intangível a gente conseguir programar, às vezes, uma lesão ou não. São coisas que são intangíveis. O segundo ponto, nós tivemos decisões judiciais nos quais acarretaram obrigações que nós devemos pagar. Outro dia eu vi um companheiro de vocês, o Thiago Leifert, falando São Paulo deve para CT, São Paulo deve para CT. Não, houve uma discussão jurídica para ver se o serviço que a CT prestava nos jogos para os clubes tinha valor ou não. E foi decidido isso e na decisão ficou dentro desse balanço. Não só isso, a rescisão com a Sportsbet para a chegada da Superbet teve o pagamento de uma multa. Contabilmente também entrou nisso. Certo. A não venda de atletas, mais esses motivos e a despesa financeira nos acarretaram a ter um resultado ruim o ano passado. Esse é um ponto. Nós sabíamos e nós estávamos com alguma dificuldade 10 meses antes do ano encerrar. Isso é um bom ponto. Então, nós sabíamos que nós tínhamos algumas dificuldades no percorrer do ano. E aí nós conseguimos criar uma estratégia, um plano, para que nós pudéssemos fazer a recuperação. Não só financeira, mas uma recuperação estrutural nossa de gestão diária que nós tocamos aqui o dia a dia. Então, tirando um pouco que a gente conversa, eu acho que você está até referendando as minhas palavras, eu acho que esse sinal do balanço e da cultura deficitária do São Paulo já tinha batido há algum tempo, ano passado, e aí essa tentativa de uma, posso dizer assim, de uma guinada no segundo mandato do Júlio, né? De um aspecto mais, aí surge FDIC, essa questão da parceria da base e tudo mais, a gente vai entrar em cada uma delas. Mas só para a gente esclarecer em relação ao balanço. O balanço já foi apresentado ao Conselho de Administração, passa pelo Conselho Deliberativo e vai ter um número deficitário X. Eu não sei se você pode adiantar qual vai ser o déficit do São Paulo desse balanço e qual agora, porque a gente conversava aqui antes com todo mundo. Hoje o torcedor tem muita preocupação qual é o tamanho da dívida do clube dele, né? Quando a gente conversei com o Márcio uma vez informalmente, antes da instalação do FDIC, ele me explicou bem o que significaria. E a dívida do São Paulo já faz tempo, a dívida do São Paulo estava na casa dos 800 milhões de reais. Então, a minha pergunta para você, na verdade, são duas. Qual o tamanho atual da dívida do São Paulo, que esse balanço vai mostrar, e qual seria o déficit anual que o São Paulo vai apresentar para os conselheiros em poucos dias? Tá, a gente tem algumas explicações, e não é por falta de transparência, mas só por causa do rito. Eu não gostaria de falar qual é o tamanho hoje do déficit do balanço, porque ainda nós iremos apresentar isso para o Conselho Deliberativo, e os conselheiros merecem escutar no foro adequado, não numa entrevista primeiro, assim. Então, de primeira mão, Então, assim, há um rito nosso e em respeito a isso. É óbvio que o torcedor merece saber. Hoje nossa dívida está na casa dos 900 milhões. A gente sabe exatamente agora onde que nós precisamos trabalhar para que ela fique estagnada e depois comece a redução. Nós estamos trabalhando muito, muito em relação a isso diariamente, e isso não iniciou nesse ano. Acabou o ano, deu déficit e nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando, como o próprio Arnaldo falou, lá atrás. Então nós já estávamos conscientes dos problemas que nós tínhamos, mas também de soluções. Não são só problemas. Hoje nós duplicamos a nossa receita. Tem um trabalho muito grande em relação a isso, o que nos conforta. Não só isso, nós estamos alongando essas receitas.
o que dá estabilidade para a instituição. Então a gente tem trabalhado em muitos fronts, em muitos pontos, para que a gente consiga fazer o equilíbrio e o São Paulo consiga esse desafio de passar a ser um clube superavitário constantemente. Esse é o desafio, constantemente a gente passa a ser um clube superavitário. O São Paulo até teve um superávit nesse mandato, mas muito por conta daquela negociação do Antony, né? Sim. Que foi uma negociação, foi no ano da Copa do Brasil e a negociação do Antony, vendido do Ajax para o Manchester United, o São Paulo tinha um percentual e aí foi uma coisa, como se o São Paulo tivesse vendido um ativo, né, no auge, assim. Então teve aquele ano, mas vem sendo deficitário, como o Márcio falou. Bom, a galera tá mandando já a mensagem pra gente e eu pego a do Madruga, que é quase uma pergunta que eu sempre me faço, mas ele tá fazendo aqui, então eu vou perguntar para você. Ele pergunta o seguinte: por que o São Paulo não consegue compartilhar pequenos ganhos dessa gestão? Quick wins, diz ele, recorrentes, dariam uma esperança ao torcedor. Ou não houve nenhum ganho até agora? Sem essa visão é complicado. Vou só fazer um breve comentário. Eu sempre falo uma coisa, vamos falar, tá falando do Flamengo, vou falar do Flamengo. Eu acompanhei bem de perto a reestruturação do Flamengo. A cada quick win do Flamengo era rojão, cada boleto, pagamos não sei o quê, pagamos o Romário, agora não devemos mais não sei para quem, agora... E a torcida foi abraçando a ideia de que as coisas estavam acontecendo. Isso falta no São Paulo? Esse é um dos pontos, exatamente por isso que eu estou aqui. Para que a gente consiga explicar tanto os pequenos ganhos como os grandes ganhos. No primeiro momento da transição, na chegada do Júlio como presidente, o maior desafio nosso foi entender o mercado. O mercado estava oriçado, saindo de pandemia, complicado, nada era simples, o crédito estava escasso. E aí a gente fez um trabalho para que a imagem do São Paulo melhorasse perante os parceiros. Esse é um ganho imenso, não só isso. Saímos da fila e aí tem Supercopa, tem a Copa do Brasil, campeão de tudo, tal. Mesmo com as dificuldades financeiras. Esses são ganhos enormes. Nós temos pequenos ganhos. Acho que falta essa comunicação para que nós passemos a interagir com o torcedor, até para que o torcedor engaje esse processo todo que nós estamos vivendo. Porque também a gente conversou um pouco, o engajamento do torcedor nos trouxe sair da fila e ter títulos importantes. Quando essa comunicação ela se encaixou, a gente conseguiu resultados esportivos. Eu não tenho dúvida, se nós operarmos junto com o torcedor, esse processo todo de reestruturação, toda essa mudança cultural, a saída do São Paulo dessa situação um pouco complicada em relação ao balanço, endividamento, será mais rápido do que a gente está planejando. Nesse momento que você citou do ano passado, quando a sinalização será a sinalização de um balanço deficitário, mas mais do que isso, né, de uma tendência, então de uma necessidade de mudança de rota, e que o Júlio até diz dos 3 pilares do segundo mandato, né? FDIC / equacionamento da dívida, reestruturação da base, com essa possível parceria, vamos entrar nela, prometo, e Morumbi 2030, ou centenário, digamos assim, Morumbi 2030. Nesse momento, que essa decisão existiu do segundo mandato ter uma guinada, digamos assim, isso já impactou na última janela do São Paulo, não nessa, naquela janela que o público fala, janela Santiago Longo, Jamal Olímpicos, por exemplo. O São Paulo já não vai no futebol, porque acho que todo o departamento tem a sua adequação, né, diante da nova diretriz. Então, acho que o futebol, se não estou enganado, se você me corrija se eu estiver enganado, já na janela passada já tem uma indicação de um certo freio, né, de o São Paulo não extrapolar o que poderia acontecer em outros clubes fazem e depois cada um tem os seus motivos. Mas aquilo já tinha sido sentido, a janela passada já foi impactada por esse planejamento de reviravolta no dia a dia do São Paulo. Essa pergunta ela é muito boa. Precisa ser delicado na resposta, mas ela é muito boa. O impacto é visível. O impacto é visível porque também há um amadurecimento da gestão. Todos os gestores de todas as áreas amadureceram com as obrigações que nós colocamos a partir do fundo. Então todo mundo começou a pensar na sua área, uma forma diferente de realizar mais com um pouco menos. Esse é o primeiro princípio. Ponto. Esse é o princípio. Aí tem alguns erros de comunicação nossa. Tá? O fundo não é a solução de São Paulo. Nós conversamos um pouco, até pelo telefone.
o que é a solução do São Paulo? O fundo é um dos pilares para que nós possamos ter soluções. Mas o que vai mudar o São Paulo é a gestão. O que vai mudar o São Paulo é a mudança de cultura. O que vai mudar o São Paulo são todas as áreas estarem convocadas e viradas para a economia, para o bem do futebol. Esse é o principal pilar. Porque tudo que foi feito, inclusive do FIDIC, tem a ver com desaguar mais dinheiro no futebol no momento adequado. Certo. No momento adequado. Primeiro a gente equaliza, a gente se estrutura no formato que a gente pode em relação à nossa receita e nosso endividamento, mas assim, num segundo momento, com os ganhos, a direção e os covenants está direcionado para o futebol. Então acho que também acho que o futebol na pessoa do Belmonte, que é o diretor, e dos executivos que estão lá, principalmente o Muricy e o Rui, né? Fizeram um excelente trabalho para que essa janela fosse muito boa. Agora o resultado precisa aparecer no campo e eu acho que eles estão bem. Aí eu pergunto para você ainda sobre o fundo. Em que ponto está o fundo? Você já arrecadou tudo, já está todo o dinheiro lá? Esse é um ponto. E aí você falou assim, ele não ia resolver os problemas do São Paulo, mas era um dos pilares. Para chegar no momento adequado. E essa é a pergunta do torcedor. Quando será o momento adequado? Quando que o São Paulo vai estar, como dizem popularmente, bebendo água limpa, você entende? Essa é uma outra pergunta também A excelente. expressão do Fironi é bebendo água limpa, água. que o Márcio utilizado, que o fundo é como se fosse um estancamento Isso. da hemorragia. Né? São boas expressões. Para isso, o torcedor ele precisa ter um entendimento. Nós passávamos por um processo onde nossa dívida de curto prazo representava 2/3 do nosso endividamento bancário. O que seria essa dívida de curto prazo? 12 meses. E aí com cobranças de juros e taxas num formato. Nada contra quem operava com a gente, ainda opera em algumas situações, mas o risco apresentado e as negociações nos trazia para esse cenário. 1/3 a médio prazo, então 18 meses. Então nós tínhamos renovações contratuais quase que mensais, a todo momento e tal. Quando nós conversamos sobre o processo de reestruturação financeira, o primeiro momento, o FIDIC aparece no segundo momento. O primeiro momento era uma sindicalização da dívida. Vocês já me perguntaram no conselho por que não sindicalizaram a dívida. Nós sindicalizamos a dívida porque... Só um parênteses. O que significa sindicalizar a dívida? Pegar 3 grandes players do mercado, necessidade, carência, colocar a taxa num denominador comum para os 3, e aí a gente operar nosso endividamento em 4, 5 anos e tal. Tá. Nós recebemos negativas. Tá? E aí nós estruturamos o fundo. Veio a Outfield, a Galápagos, especializados, até num formato até melhor. E aí foi o momento que nós conseguimos colocar as obrigações, os covenants lá dentro, que é um passo muito grande para o mercado de capitais. É o São Paulo mostrando para o mundo lá fora que está a fim de fazer um negócio certo. Oi, tudo bem? Prazer, São Paulo Futebol Clube, eu quero fazer algo certo. E o mercado recebeu isso muito bem. Tanto é que a qualidade dos investidores que aportaram dinheiro no fundo são pessoas, são grandes companhias, bancos, etc., empresas que aportaram e grandes investidores, porque são investidores qualificados. Então, hoje é o investidor qualificado que coloca e aporta o dinheiro lá, pelas regras da CVM e tal. Esse é um ponto bom para a gente, é um ganho para o São Paulo. O dinheiro que chegou para o fundo, ele é programado. Eu preciso aportar um contrato lá para fazer a liberação do dinheiro. Então, assim, hoje o fundo, através das nossas cotas, arrecadou aproximadamente 135 milhões de reais. Ainda faltam para completar 240, 105, certo? Pouco mais de 100 milhões. 105. Só que aí tem um problema de interpretação. Ele não para nos 240. O teto é 240 de operação. Mas quando eu aporto uma garantia que tem 1 ano de vencimento, porque também nossos vencimentos sempre são muito curtos de contratos, por isso essa mudança de estratégia com os contratos mais longos, quando nós aportamos lá e há o pagamento, volta o dinheiro. Então, digamos, eu estou com 240 tomado, 20 de contrato venceu, eu tenho mais 20 de novo para aportar lá. Então, essa revolvência do fundo é que vai deixar cada vez mais nossas operações mais baratas. No primeiro momento, 135 milhões programado, a gente colocou uma parte para o fluxo financeiro do dia a dia por causa do déficit que ocorreu no ano, e agora a gente está vendo as operações que nós vamos aportar lá para poder chegar nos 240 milhões, as que vencem, as que rodam, e aí tem uma engenharia financeira que
nós trouxemos 2 pessoas para começar a discutir isso, que é a revolvência do fundo para ter o alongamento da dívida e cada vez nós pagarmos menos juros. Então a gente pode, diante desse primeiro diagnóstico, dizer que o fundo está rodando dentro da expectativa de vocês. Sim, sim, dentro das garantias que nós tínhamos. Você não esperava ter tirado os 240 agora? Não. Nem podemos. A gente não tinha garantia para isso. Renovação da Superbet, renovação da Demicon, outros pontos vão começar, tem vencimento em maio, tem vencimento de contrato também em setembro de 25, tem uns 3 vencimentos nesse ano que passam a rodar também dentro do fundo, porque nós optamos em não rescindir com os bancos que nós tínhamos operação, porque nós tínhamos multa para fazer essa antecipação. Esse é um ponto importante. Então, antigos parceiros, não houve a rescisão por conta das multas, mas vai dizendo que esses acordos continuam paralelamente a essa... Está rodando, os contratos estão rodando, na hora que tiver o vencimento, alguns contratos entram para o fundo, porque o fundo escolheu os contratos que querem operar. E aí deixou para a gente uma lacuna de uma operação sempre paralela e híbrida no mercado, caso a gente precise de fluxo de caixa, 20, 15 milhões, o que deixou balizado. Então, por exemplo, a gente estava pagando o CDI e cada vez mais e subindo. Nesse exato momento, para que se faça operação com a gente, tem que ser abaixo do que o fundo tem de taxa. Então, é menos do que CDI mais 5. Agora, isso estanca o Você falou 2/3 de dívidas de curto prazo. Com o FDIC, tudo que já se arrecadou. Esse número é menor já hoje, não? A gente está alongando já. A gente já começou a alongar. Mas você não sabe de porcentagem? A porcentagem ainda não, mas a intenção é que ela fique... Que não é 2/3. Não, Não é mais 2/3. A intenção é que fique tudo para 4 anos e meio, que seria de longo prazo. Não vou entrar na expressão tirou ainda beber água limpa, mas é um passo, uma decisão que é complexa nesse momento, quando os seus concorrentes estão numa situação quase que antagônica, né? Investindo muito no futebol, sobretudo. Qual o temor do torcedor, né, do São Paulo? Dá para a gente sentir aqui nas nossas conversas. É necessário o São Paulo se adequar e fazer a coisa certa, como você falou. Em compensação, você tem 19 adversários gastando, né, no futebol. São Paulo foi o 20º investimento nessa última janela, fazendo uma boa janela sem direito federativo, digamos assim, né? Sem jogador. Eu não sei se você consegue estimar esse negócio da água limpa, mas a projeção de vocês a cada semestre, a cada janela, eu falo janela por conta dos prazos do futebol, o São Paulo tem um fôlego maior e tendo um fôlego maior a partir do meio do ano, do final do ano e assim consecutivamente? Vamos lá, porque às vezes a gente acaba falando algo que impacta diretamente lá no futebol, né? Desculpa, mas o raciocínio é muito... Não, o raciocínio ele é correto. Nós temos um time extremamente bem montado para esse ano. E a dificuldade financeira, ela não impediu de nós montarmos isso. Você pode discordar uma posição aqui, uma posição acolá, mas dentro da dificuldade, a gente conseguiu um time extremamente competitivo. Pelo menos eu acredito. Você mesmo citou, é uma das melhores janelas nossas. Concordo também. Então, assim, nesse exato momento, quando falta o capital, o investimento, não pode faltar nem criatividade nem trabalho. Então, com todo respeito aos adversários, se eles tiverem 1 milhão a mais, nós vamos trabalhar 2 vezes mais que eles. Esse é o ponto, não pode faltar. Esse ano é um ano complicado para a gente em relação a investimentos. Infelizmente, apesar de todos esses investimentos que nós fizemos no começo do ano. A gente vai ter que ser muito cirúrgico nas janelas. E isso a diretoria de futebol sabe. Eles sabem disso. Esse detalhe que eles precisam diminuir o erro ou qualquer possibilidade de erro já está dentro do que eles estão pensando no planejamento deles. Esse ano vai ser um ano de luta. Talvez o ano que vem, a partir da janela lá do meio do ano, nós tenhamos algo mais confortável. E aí assim, o avião começa a embicar para cima. Tá, então estamos falando então de, não é uma promessa, mas é uma previsão. Não, que a partir do meio do ano que vem, não que o São Paulo vai estar bebendo água totalmente limpa, mas já vai estar, o cenário já vai estar mais claro. Esse ano é um ano... Esse ano, se nós cumprirmos... É um ano pior que o do ano passado. Sim, se nós cumprirmos o que nós temos em relação ao orçamento, a partir do meio do ano que vem, nós vamos começar a beber água limpa. Certo. Se nós não cumprirmos, não fizermos a lição de casa, nós vamos ter que
trabalhar mais ainda no ano que vem, entendeu? Essas amarras, bom ponto. Então, tá, temos Tem um norte. E uma data. Essas amarras que o FDIC coloca, você não pode gastar mais, você não pode, todas essas são amarras bem rigorosas. Elas não podem ser colocadas de forma permanente para o São Paulo, porque se o São Paulo acabar o período do FDIC e o São Paulo voltar às práticas de antes, imagino que as coisas vão voltar como elas eram. Vamos lá. Também tem uma explicação, eu não lembro se conversamos pelo telefone lá atrás. As amarras do FDIC, não foi o FDIC que deu para a gente. Foi vocês mesmos? Fomos nós. Ótimo. Esse é o primeiro ponto. E isso tem um erro de comunicação, parece que é o FDIC que nos deu. Exatamente. Tanto que eu perguntei para você por causa disso. O FDIC, eu só entro aqui se for assim. Não, para conseguir o dinheiro que era necessário para toda a reestruturação, nós criamos os covenants, para dar governança para o dinheiro. Então, esse é um erro crucial, partiu da gente. Então, é um momento que a instituição quer colocar as regras de governança para seguir o rito orçamentário. Eu, honestamente, o trabalho que está sendo feito, eu espero que daqui 4 anos e meio não seja mais uma obrigação, seja cultural o cumprimento do orçamento, até porque é estatutário e tem uma série de amarras já. Precisa ser uma cultura do São Paulo o cumprimento do orçamento. É isso, esse é o ponto. Bom, vamos passar para o segundo ponto dessa segunda parte da gestão, a questão da base. Hoje, nós estamos na segunda-feira, acho que diversos companheiros, quase todos os meios, jornalistas, UOL, GE, colunistas, setoristas do São Paulo, dizendo da assinatura de um termo de intenções com o Marinax para a parceria na base, a sociedade na base. Em que ponto, se é que dá para falar, esse negócio está? Como é que o São Paulo pode esclarecer ao torcedor que tipo de parceria, que tipo de sociedade seria? E se é uma premissa, de fato, como o Júlio falou algumas vezes que tocou sobre o assunto, que o São Paulo seria o sócio majoritário dessa parceria na base com esse possível investidor? Tá. A reestruturação financeira, ela nasce de um projeto que nós pensamos em relação a investimentos para o São Paulo. O São Paulo tem uma dificuldade de buscar investimentos por se tratar de uma associação. Uma dificuldade, não significa que é um veto. Uhum. E nós estamos pensando em soluções diárias de investimento. Foi quando nós sempre olhamos, e aí já foi o nosso histórico, nós olhamos para a base e o principal ativo que nós temos hoje é a base, principalmente com o futebol moderno. Hoje eu vou falar assim, através de estudos, um atleta da base que sobe profissional e é vendido dá em torno de lucro entre 200% e 250%. É um valor muito grande. Esse é o maior negócio. Você está falando de bons jogadores ou um jogador que suba para... Bons jogadores. Tem cara que... É que hoje ele é classificado nível A, nível B, nível C. Sim, porque se você falar do Estevão, você não precisa nem falar. Sim, extra série. A gente está falando de extra série, mas assim, em média, vai entre 200, 250, 300%. Estevão, talvez 300%. Eu não sei qual é o histórico do rival. Não, mas, desculpa interromper, mas só a gente pode estar falando de um bom jogador, que não seja o Estevão, mas seja um bom jogador. Sim. Vou te dar um exemplo que, no fim, o São Paulo negociou. O Nestor, bom jogador. Foi lá para o Bahia, imagina que o São Paulo tenha tido um lucro desde a formação com ele. Sim. Então, estamos falando de figuras diferentes, né? Sim. De níveis diferentes de jogador. Mas assim, entre 200% e 300%, tá. Quando o mercado aceita bem, o menino consegue sair. Não só isso, a gente passa a ter um investimento na base de quase 40 milhões para esse orçamento 46, e aí também é um ponto eu não sei se eu citei isso, é um ponto de atenção, porque sempre contabilmente colocar dinheiro na base era investimento e hoje passou a ser uma despesa bem nesse ano complicado do déficit. Então a gente tem uma transformação de investimento para despesa da base, reflete também no nosso déficit. O que era colocado como investimento, a base, agora é colocado como despesa. Despesa. Entendi. E aí tem um impacto de quase 42 milhões, 40 milhões e tal. Que é o investimento na base. Que é o investimento. Que é uma rúbrica contábil. O que ocorre? Quando a gente começou a olhar para o processo, a gente viu a base como também um dos pilares para que nós possamos acelerar essa saída
e consiga mais investimento para o futebol profissional, ter mais competitividade e chegar mais perto tal dos títulos. Então a gente começou a criar novos processos dentro da base. Então foi montado o laboratório, foi reformulado os scouts, foi mudado o processo de interação com os meninos em relação ao que representa jogar no São Paulo, que jogar no São Paulo é muito mais importante do que jogar ainda na Europa, apesar dos valores, óbvio, todo mundo sonha em ter um bom contrato, mas primeiro precisa dar o resultado para o São Paulo. Não só isso, o complemento dos jogadores da base dentro do profissional pode nos representar uma economia na folha salarial. Então, às vezes, um menino que sobe, que ele consiga ser um reserva imediato, consegue equilibrar a pirâmide salarial do futebol profissional. Então, nós viramos o canhão para isso, para a gente buscar alternativas de investimento lá. Essas alternativas de investimento, elas cresceram, as ideias melhoraram, foram maturando, e aí alguns parceiros começaram a procurar o São Paulo com o interesse de fazer uma parceria que o presidente já explicou em outras entrevistas, financeira e esportiva. Basicamente é uma parceria financeira e esportiva, que não tem nada a ver com o patrimônio do São Paulo. O patrimônio do São Paulo continua intacto. Então, o que seria acordado entre as partes, ou a possibilidade de ser acordado entre as partes, na venda de atletas, entendeu? Hoje, praticamente, a gente tem já um parceiro sem pôr dinheiro. Os parceiros que trazem, os agentes, os clubes, é uma série. Hoje, já basicamente, a gente já tem parceiros sem colocar um real. Então, nós estamos pensando em achar investimento para a base lá. As conversas com os parceiros, o Grego, ou qualquer outro, de qualquer outra nacionalidade, elas estão concentradas com o presidente. Aí é uma conversa presidencial. Então, ele que tem tocado esse assunto, até porque ele tem conhecimento e dói nele diariamente a falta do dinheiro. E é uma coisa... Sair do Palmeiras, vamos lá para o São Paulo? Que eu quero saber as novidades do mercado da bola com o André Hernan. O André Hernan não fugiu da gente na sexta-feira. Então acumulou tudo que eu tinha para perguntar para ele na sexta-feira, ficou para hoje, entendeu? Pergunta hoje. São Paulo ganhou, inclusive, um jogo treino contra o São Bernardo, 4-1. E aí foi gol do André Silva e depois só os moleques marcaram. O Caleri não jogou, foi preservado, mas nada que preocupe para a estreia. O Lucas Moura não jogou, que a gente já tinha falado. O Zubeldia gostou do desempenho. O Zubeldia botou os moleques para correr lá no Morumbi. O jogo foi no Morumbi, inclusive, esse jogo treino. Foi bem satisfatório. Jogo treino mesmo, para os caras se esticarem, para ter confronto mesmo. Não ser aquela coisa de, tipo, tô jogando contra o companheiro. Não é jogo à vera, mas também não é aquela coisa de, tipo, tô treinando. Então, foi satisfatório. E o bom é que os moleques fizeram gols, né? O Real Francisco, o Alves, né, o Matheus Alves, que ainda não resolveu a questão da renovação. A gente está aí com a tarja do Cedric, mas eu queria falar do Matheus Alves, que é um moleque ainda que está à discussão da renovação de contrato, não está emperrada a negociação, mas ainda faltam alguns termos e o São Paulo espera renovar esse contrato. Ainda falta uma coisinha ou outra, é detalhe, mas e quando você tem um impassezinho ou outro, aí já começa a clube ligar. Então já tem uns clubes aí falando, porque ele já pode assinar pré-contrato, né? Daqui a pouco ele já pode assinar pré-contrato. Então aí já tem aquele clube que liga, então tem clube do Brasil ligando, aí tem clube de fora que fica ligando. Meio do ano já pode assinar pré-contrato, o contrato vai até o fim do ano? Não, a ideia é de extensão de contrato até 28. Então, assim, Não, estou dizendo do pré-contrato que ele pode assinar com outros clubes. Se eu não me engano, não sei se é meio do ano Depois agora. a gente checa isso, preciso ver agora. A gente checa aí. Minha mente me traiu. O fato é que quando eles podem assinar um pré-contrato, o clube fica muito mais vulnerável, né? Porque o cara pode ir embora, de graça. E o São Paulo já viu esse filme, né? Com esses garotos. E o Matheus é muito bom jogador, é o camisa 10 da Copinha, né? Então, assim, o São Paulo tá otimista. É um jogador que é do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com o Casares, mas vai renovar. O que me disseram assim, vai acontecer. Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então, esse é um ponto, o moleque fez gol lá. E o Cedric é a mesma situação. O que o São Paulo está esperando? Está esperando o término do contrato. O contrato dele é até o final de abril. Que foi um contrato curto, de 3 meses. Chegou em janeiro, 3 meses, para ver qual era, né? Para ver se cola. E aí ele chegou, já se tornou um jogador importante, titular. O São Paulo falou, então vamos ficar. O São Paulo já tem um acordo verbal com ele. E aí o salário dele vai aumentar. Vai ser um salário, aí sim, um salário de um jogador europeu e tal, jogando no Brasil, um salário maior. O salário dele é bem pequeno.
bem pequeno mesmo, para os padrões, né, de um jogador europeu atuando no Brasil. Então, assim, o São Paulo vai esperar o contrato acabar. Tipo assim, aí na última semana do contrato, vai lá e renova e beleza, ainda não renovou. Mas tá tudo certo para renovar. Então, assim, é aquela coisa, tipo, beleza, vamos ter o cara com aquele salário pequenininho até o final do contrato. Aí você não precisa antecipar e pagar antes. Né? Então é isso. E a questão do Igor Vinícius é uma incógnita ainda. Uma última dúvida, Hernan. Ele queria um tempo maior de contrato, né? O São Paulo queria só até o fim do ano. Então, isso ainda está sendo conversado para que fique bom para as duas partes? Não, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai assinar o novo vínculo até o fim do ano. Aí no fim do ano conversa para mais. O CD quer ficar mais tempo no Brasil. Ele quer ficar mais 1 ou 2 anos, pelo menos. Ele queria um contrato maior e o São Paulo que está segurando um pouco nesse momento. Acho que é isso que foi conversado. Primeiro 3 meses, depois até o fim do ano. Vai passando. Mas o Igor Vinícius ainda é uma incógnita. Ninguém chamou para conversar, é um jogador que é importante, mas ao mesmo tempo ele sempre quando era para pegar uma sequência teve lesão. Então ainda não há uma definição sobre renovação dele. Só tá começando a fazer o vídeo e vi a notícia no GE confirmado. O Eric foi pro Vitória, graças a Deus. Acho que agora abre mais ainda espaço pros garotos, né? O Eric, que realmente não via acrescentando, alvo de críticas minhas, mas acho que toda a torcida do São Paulo muito, mas muito mal quando entrava. E, bem, o São Paulo agora empresta o jogador. E aí agora fica óbvio que abre espaço, né? Porque você vai ter o Ferreirinha e o André Silva e agora garotada da base, né? Então vai ter jeito, a base vai começar a jogar. O Eric vai pro Vitória, o empréstimo tem um valor lá que não foi colocado, mas não é grande coisa. Mas o principal é que o Vitória vai pagar 100% do salário do jogador. Então o São Paulo consegue reduzir ainda mais a folha de pagamento. E, bem, acho que foi um grande empréstimo pra mim, porque, cara, acabava ocupando o espaço de um jogador da base. Ou de um outro jogador que pudesse fazer mais do que ele, porque realmente o que ele não fez esse ano, principalmente, é inacreditável. Quando ele entrava, acertava uma, né? Então, acho que é boa atacada do São Paulo. E, bem, um vídeo diferente, mais longo, mais pesado, né? Porque é um cara de dentro da gestão do São Paulo falando sobre números e a coisa não tá boa, né? E aí, por isso que eles decidem fazer aí essas mudanças que ele diz ele mesmo, né, de gestão. O São Paulo que firma as regras do FDIC. O FDIC conseguiu captar até o momento 135 milhões de reais. Ele falou que essa expectativa não era. Conseguiu os 240 de cara. E, bem, não sei se é preocupante ou não é, mas ele explica que as coisas estão sendo feitas dentro da gestão e que tem base agora no estatuto, né, tem que ser cumprida, não é porque não é só a gestão Casares, as gestões seguintes terão que fazer, se tudo for feito certinho, isso ficou bem claro, né? Meio do ano que vem o São Paulo pode começar a pensar em algo. Não ficou tão claro, mas já deu uma clareada que a situação tá muito ruim, tanto é que ele coloca que a dívida já passou da casa de 900 milhões e que esse ano tá sendo tudo bem cumprido e que na verdade começou ano passado. Mas esse ano a coisa tá mais pesada, né? O São Paulo, dos 20 clubes da Série A, foi o clube que menos, na verdade o São Paulo não gastou em contratações, então foi o 20º lugar, que é super, hiper, mega preocupante quando você vê equipes como Palmeiras e Flamengo gastando milhões e milhões de contratação em janela do meio do ano. Botafogo, ano passado, meio do ano, arrebentou, e o São Paulo não tem condição nenhuma, né? E aí colocou outra questão que eu achei bem interessante também, né? Acertar a casa e pagar salário em dia. Porque se você pagar salário em dia, os jogadores vão saber. E aí você vira um atrativo. Não, São Paulo, eu vou pro São Paulo, que o São Paulo paga em dia. Perfeito, cara. Já que tu não tem dinheiro para contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo, se você é um lugar que o pessoal gosta de trabalhar, clube grande, tem visibilidade, e você paga em dia, que foi sempre o diferencial do São Paulo lá atrás, o jogador vai optar pelo São Paulo. Ou vai ficar ali forte entre as opções. Entendeu? Então, tomara, eu torço aí. Não tem essa questão de oposição, situação, não. Eu torço porque os caras consigam gerir da melhor maneira possível. E para o São Paulo voltar a ser forte novamente, né? Dentro de campo ainda continua um time competitivo e tal, mas ser ainda mais forte, né? Poder trazer mais opções e tudo mais.
Então, assim, de uma entrevista longa, mostra um pouco a realidade de São Paulo. A situação tá feia, a situação tá preta. Entendeu? Então, tá complicado. Então tem que, como eu posso dizer, tem que afivelar os cintos e cortar onde dá pra cortar, tentando não afetar a equipe profissional de São Paulo. E é inevitável que vá? Sim, é inevitável que vá, mas o mínimo possível, né? E sem dinheiro, o São Paulo teve criatividade e conseguiu trazer, por exemplo, o Oscar, cara. Entendeu? Então, assim, eu tava vendo lá quem chegar forte no Campeonato Brasileiro da TNT Esportes, né? E o São Paulo ficou ali entre os primeiros colocados, que o cara falou, cara, quem tem Oscar e Lucas no time titular? São pra poucos, entendeu? Claro que tem outras equipes fortes, entendeu? Tem Flamengo, tem Palmeiras, Botafogo, Internacional, Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia, tem o Cruzeiro que tá bagunçado, mas você tem equipes, entendeu? Que são fortes, mas com essa qualidade de time titular são poucas, né? Então agora é dentro de campo buscar os resultados, né? E se esportivamente for bem, ajude muito o financeiro. E deixa claro que o São Paulo depende de vendas, né? E quando você abre espaço pro Eric, você abre espaço para meninos da base. Se um dos caras estourarem, meu amigo, e vier uma boa proposta, tchau e benção. A gente sabe disso. O Pablo Maia era o bola da vez ano passado, era o bola da vez esse ano, mas ele se machucou 2 vezes de maneira grave. Você quebra de novo o planejamento, porque o São Paulo precisa vender ao menos mais um jogador muito, muito bem, para você bater a cota ali do balanço, né? E que você nunca é baixo para venda de jogador. Então é isso. Um vídeo bem diferente, mas acho que era hiper, mega, super necessário. A Nath e a Leone mandaram muito bem, trazendo alguém aí da gestão que está lidando diretamente com essas questões financeiras e importantíssimas para o futuro do São Paulo. Essa é a parte 1. Espero amanhã tá colocando a parte 2, em que vai falar principalmente do Marinax, né? Que a coisa está cada vez chegando mais próximo. Parece que agora assinou tipo uma carta de negociação e intenções. Não tem grande peso, mas já é mais um passo. E é isso, cara. Não tem jeito. Não acho também uma grande ideia, mas o São Paulo precisa de dinheiro pra ontem, né? Pra resolver a situação catastrófica financeiramente em que se encontra. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!